E hoje eu quero falar sobre algo que já faz algumas semanas, eu não sei se você percebeu isso, mas já tem algumas semanas que nós estamos falando sobre oração, sim ou não? E hoje, desde quando começou o culto, o Espírito Santo confirmando essa palavra, e eu ontem, eu não sei se você sabe, irmão, mas a gente ora para saber o que Deus quer falar com a igreja, amém? Eu lembro de um certo dia que eu fui, preparei a palavra, deixei tudo pronto, e aí, na noite anterior, o Espírito Santo falou, eu fui orar, eu falei assim, Deus abençoa a palavra de amanhã e tudo mais. Isso já fazem mais de 2 anos, só para deixar claro, não foi aqui em Nova York, irmão, aleluia, aprendi antes. Eu estava lá em Tampa ainda, a gente estava lá ministrando a igreja, e eu lembro que eu tinha preparado uma palavra para o domingo. Eu falei assim, está aqui Deus, está pronto, então só abençoa. Eu lembro de maneira muito clara o Espírito Santo falar comigo assim, nossa, que linda que ficou a palavra, mas você nem me perguntou o que eu quero falar para a igreja. A partir daquele momento, nunca mais, irmão, eu sentei para fazer um sermão para dizer assim, Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? Nós queremos te ouvir. E eu não sei se você sabe, mas a gente está chegando perto da Páscoa, a gente vai ter um culto especial de Páscoa. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Eu preciso de pelo menos mais 2 crentes avivados aqui nessa manhã. Isso, obrigado Espírito Santo. Pelo menos mais 2 apaixonados por Jesus aqui. Irmão, e não sei se você sabe, mas daqui a alguns poucos dias a gente vai estar comemorando a Páscoa. Vai ter um culto especial de Páscoa e eu senti no meu coração, que eu não sei se você também sabe, mas 50 dias após a Páscoa nós temos um evento chamado Pentecostes. E é o que marca a igreja. É um marco na história da igreja cristã, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, porque se cumpriu o dia de Pentecostes, não só o dia de Pentecostes, mas uma palavra que foi liberada dos céus. E nesses 50 dias, onde nós estaremos aqui, gerando essa realidade, graças ao bom Deus, em Atos capítulo 2, a palavra fala que o Espírito Santo já desceu, amém, igreja? Mas eu creio em uma porção para ser liberada em tempos e estações. Então, se prepare, irmão, porque 50 dias depois da Páscoa, nós viveremos uma realidade sobrenatural. Mas como isso acontece, pastor? E aí, eu senti a necessidade do Espírito Santo, nessas últimas semanas, conversando com alguns líderes, conversando com gente que ora, de trazer exatamente o que o Espírito estava falando ao meu espírito, falou ao espírito das pessoas, pastor, nós precisamos aprender a orar. É isso mesmo, um amém, obrigado Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque hoje eu quero falar com você sobre oração. A chave do reino dos céus. Vou falar de novo, oração, a chave do reino dos céus. Muitas vezes nós negligenciamos isso por não saber o que temos. Muitas vezes nós negligenciamos isso porque focamos em tantas outras coisas, e desde quando esse culto começou, eu não sei se você sabe disso, mas desde quando o culto começou, é exatamente isso que o Espírito Santo está falando. Irmão, para você ter noção, o texto que o Gui leu é o texto que eu vou pregar hoje. E eu nem falei com o Gui. Sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito. Ele fala, ele testifica. Por isso, irmão, se você está com a sua Bíblia aí, hoje é domingo, e domingo é dia de ler a Bíblia, queria que você abrisse no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 7. Do 7 ao 12, Mateus 7, 7 a 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vai estar aqui na tela para você. Será que você pode celebrar o nosso time da mídia? Cada um dos nossos voluntários que estão aqui nessa manhã servindo você. Eu amo esse texto, e a palavra fala para mim e para você, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Verso de número 8, a palavra fala, vamos ler juntos o que a palavra fala, 1, 2, 3 e... Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Verso de número 9, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Verso de número 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas, em outras versões, bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Verso de número 12, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem, e que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Fale aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor.
Nós te damos total liberdade nessa manhã, Espírito Santo. Que os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor, que os nossos ouvidos possam estar voltados para o Senhor. Nós queremos te ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe o que é interessante? Eu quero falar com você hoje, e não sei se você prestou atenção nesse texto, mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Eu não sei se você já viveu essa realidade, mas muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Nós batemos e parece que a porta está fechada, ou é só o pastor que isso acontece? Mas como assim então, pastor? O próprio Cristo está falando, que eu não estou falando de outra pessoa, mas o próprio Cristo. Fala para mim e para você que peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Nós cremos nessa palavra, sim ou não? E por mais que, por muitas vezes, batemos e parece que a porta está fechada, pedimos e parece que não recebemos, nós continuamos crendo. Mas eu quero trazer o seu entendimento para o que Jesus está falando. Porque por muitas vezes, e é por isso que eu pedi para o Vitor para não ter música, sabe por quê? Porque nós nos distraímos com ferramentas que nos levam à presença. Nós estamos como igreja hoje, não falo a nossa igreja, mas como igreja de Cristo, nós dependemos de um soaking para achar a presença de Deus. Nós dependemos de uma boa música, de uma boa letra, para que nós possamos nos sentir tocados, para que nosso ego possa ser saciado, para que nós possamos dizer: nossa, o culto hoje foi uma bênção. Hoje o culto não foi uma bênção, mas deixa eu falar algo para você. Esse é sim o problema. Porque quando Jesus começa a falar exatamente sobre isso, em Mateus capítulo 7, também a gente encontra isso em Lucas capítulo 11, nos dois livros há um relato super importante que antecede essa mensagem liberada. Sabe qual é? Jesus começa a dizer, tanto em Mateus, no capítulo de número 6, quanto em Lucas, no capítulo de número 11, antes de peçam, busquem, batam, Jesus nos ensina a orar. Irmão, eu não consigo crer em coincidência na palavra. Se está registrado daquele momento, é porque existe um significado para isso. Em Mateus, eu não sei se você lembra, mas em Mateus capítulo 5, hoje eu falo com você sobre oração, a chave do reino de Deus. Em Mateus capítulo 5, o que nós temos? Alguém lembra disso? O Sermão do Monte. Jesus começa então a pregar pela primeira vez às multidões. E Jesus começa de um jeito um pouco peculiar. Ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas espera, que tipo de reino é esse que você está pregando, que o meu espírito tem que ser pobre, que eu preciso chorar, que os humildes é que vão herdar? Não, está errado. Pois bem, porque na maioria das vezes, nós queremos colocar a nossa perspectiva acerca do reino de Deus. E aí, nós batemos e a porta não é aberta. Nós buscamos e não encontramos. Nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque talvez a perspectiva, o caminho pelo qual nós estamos buscando a presença do Senhor, não é a sua presença, mas aquilo que Ele nos dá. E isso aí, obrigado Espírito Santo, que essa palavra entre você como uma espada de dois gumes, e divida alma e espírito, porque é isso que a palavra precisa fazer, irmão, nos dividir. Minha alma não tem nada a ver com o meu espírito. Meu espírito não está condicionado às minhas emoções. Meu espírito não está condicionado às realidades que eu enxergo. É essa palavra viva e eficaz, é essa palavra que eu vim pregar para você nessa manhã. E é esse silêncio que vai mexer com você hoje, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina a orar. Tanto em Mateus, capítulo de número 5, ele começa o Sermão do Monte. Em Mateus, capítulo 6, ele então faz essa oração. E ele diz o quê? Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu.
não era mais o meu Pai, era o Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o quê, irmão? O teu reino. Em outras palavras, sabe o que Jesus está começando a dizer? Ei, Pai, o que eu preciso começar a orar? E não é uma oração para a gente estar aqui, irmão, fazendo ela todo dia. Não é essa oração que você precisa fazer na sua casa, não. Mas é o princípio que ela carrega. Ela carrega o princípio de Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Diz para mim, irmão, quando você começa a orar essa oração de verdade, e eu não estou falando para você fazer meras orações repetitivas, mas algo de um princípio, de uma verdade que o seu coração carrega, Pai. O que eu vim fazer hoje nessa manhã não é buscar uma palavra para que eu possa me sentir saciado, ou um louvor que agrade os meus ouvidos, mas eu vim aqui para dizer, Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Senhor. Eu vim aqui para engrandecer, eu vim aqui para entronizar ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando para você nessa manhã, irmão? Porque é essa oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Jesus começa em Mateus capítulo 5 a pregar sobre o reino. Um reino de espírito humilde, dos que o que choram serão consolados, dos pacificadores, dos humilhados. Que reino é esse? O reino de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim. Que bem-aventurança é essa? Quem fica feliz, Senhor, com um reino desse? Porque nesse reino Jesus nos ensina algo. O menor é o maior. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Que se tiver que acontecer algo que você possa abençoar o seu irmão. Andar a segunda milha. Mas eu estou vivendo debaixo de opressão. Ande mais uma milha. Dê a outra face. Ame os seus inimigos. Jesus começa a falar, você está entendendo o que eu estou falando para você nessa manhã, irmão? Hoje eu estou falando com você sobre oração, a chave do reino. Você e eu precisamos entender nessa manhã que o que abre a porta do reino de Deus, e aí sim, aquilo que nós acabamos de ler, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Quando nós começamos a mudar as nossas orações, peçam e será dado. Sabe por que muitas vezes eu e você não recebemos? Porque a maioria das nossas orações, nós não pedimos ao Senhor que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu, mas seja feita a minha vontade aqui na terra, lá no céu, Deus. Sabe por que nós não recebemos? Porque a última coisa que nós queremos do Senhor é a sua presença. Nós achamos um meio pelo qual nós podemos fazer pedidos, e às vezes a gente acha que o Senhor é tipo Uber Eats. Um aplicativo. Ah, pastor, fez comercial, desculpa. Não sei, tem outro aplicativo de comida? Deve ter, iFood, pronto. Eu faço meu pedido, eu faço a minha ordem e é isso aí. Vem de lá para cá e tem que estar quentinho. Tem que estar no time. Por que então que nós vivemos uma realidade onde nós pedimos e muitas vezes não recebemos, buscamos e muitas vezes não encontramos, batemos e muitas vezes a porta não é aberta, porque nós estamos fazendo as orações erradas? Porque essas coisas são legítimas, sim ou não? Sim, irmão, você tem conta para pagar. Sim, você tem roupa para vestir. Sim, você tem comida para comer. Mas é engraçado porque Jesus começa a apresentar esse reino. Se você pega Mateus capítulo 5, no princípio do Sermão do Monte, e não leia de maneira separada, começa a ler Mateus 5, 6, 7 e 8, e aí você para de ler. Não lê só o 5, não lê só o 6, não lê só o 7, senão você vai começar a fazer pretexto do que a palavra fala. Porque é uma só a realidade. Embora, e eu acho lindo que a palavra fala cada um dos discípulos tem uma perspectiva diferente, mas a mensagem que foi pregada foi registrada em quase todos os evangelhos. Pelo menos em 2 você sempre acha a mesma mensagem. Porque tinha 2 atentos. Igual que na igreja, às vezes tem 2 atentos, às vezes tem 2 perdidos. Tem um que gostava de escrever mais, Mateus, então esse aí pegava cada detalhe. João, amoroso. Lucas, o médico.
Cada um com a sua perspectiva, mas todos trazendo a mesma verdade. E é engraçado porque nem Lucas, nem Mateus mudaram a estrutura da oração. É a mesma oração. Porque nessa hora parece que o Senhor falou assim: ei, presta atenção, agora você precisa aprender a orar. Acabei de apresentar para você o meu reino. O meu reino é o reino invertido, onde o maior é o menor, onde aquele que na verdade é servido é o que serve, onde eu preciso mais exercer amor do que receber o amor. Esse é o reino de Deus. Hoje eu falo com você sobre orações. Oração, a chave do reino dos céus. O que o Senhor colocou nas nossas mãos, e talvez naquela época só os discípulos não entendiam, porque hoje a gente já entende bem, obrigado Jesus por isso. Mas hoje a gente tem algo que quando eles de fato entenderam o papel da oração dentro da igreja, em Atos é muito claro, quando o Espírito Santo desce, eles começam a entender o poder da oração, o que acontece? Você não ora pelos enfermos porque você acha que tem que orar, você ora porque é uma ordenança do próprio Deus. Você não ora por cura porque você acha que agora você vai curar, mas porque a palavra do Senhor fala que Ele veio para perdoar os nossos pecados e tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso, nessa palavra eu oro e declaro a vontade de Deus. E aí sim, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Sabe do que o Senhor está falando, irmão? Vou trazer uma perspectiva, talvez você ainda não é crente, mas a partir de hoje você vai ser em nome de Jesus. Mas talvez você já é crente, você já tem uma caminhada com Deus, talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei, mas você vai se conectar agora com essa aqui. Quantas vezes você orou pedindo uma resposta, uma provisão, uma porta aberta, e muitas vezes você viu exatamente isso. Não, pastor, a porta não estava aberta. Eu pedi e não recebi. Eu busquei e não encontrei. Todo mundo levantou a mão quando eu falei, glória a Deus. Mas quantas foram as vezes que você orou a Deus e falou assim: Deus, eu quero mais a sua presença, eu quero mais o seu reino, eu quero ser cheio do Senhor, e a sua oração não foi respondida? Minha? Nenhuma. Todas as vezes que eu orei falando assim: Deus, eu quero mais a sua presença, Deus, fala comigo, derrama mais os teus dons sobre a minha vida, enche-me da tua unção, nenhuma das vezes a porta estava fechada, nenhuma das vezes eu busquei e não encontrei. Todas as vezes eu busquei e encontrei, eu bati e a porta foi aberta, porque, irmão, o que nós precisamos entender é que o próprio Cristo fala: ei, por que vocês estão preocupados? Volta para Mateus. Mateus 5, ele começa a falar sobre o Sermão do Monte. Pois bem, ele começa, vamos ver o que ele fala. Presta atenção, irmão, nisso, em nome de Jesus, você está recebendo essa palavra. Ele começa pelas bem-aventuranças, depois ele fala sobre ser sal da terra e luz do mundo, você já sabe disso. Fala sobre homicídio, fala sobre adultério, fala sobre divórcio, fala sobre juramento, fala sobre vingança, fala sobre amar os inimigos, fala sobre a ajuda aos necessitados. Então ele fala: e quando vocês orarem, seja essa a oração de vocês. Depois que ele termina isso, ele fala sobre o jejum. Depois ele fala sobre tesouros, sobre ajuntarmos tesouros nos céus. Mas quando ele termina disso, antes de falar de Mateus 7,7, ele pega algo que você já conhece. Mateus capítulo 6, verso de número 25, que também tem Lucas capítulo 12. Portanto, eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês estão preocupados, ou porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em outras versões, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Você acha mesmo que Deus não sabe que você tem necessidades? É claro que Ele sabe, irmão. O problema é que a gente está voltando às nossas orações, e aí, aqui está o ponto ápice dessa mensagem. Nós sempre estamos orando voltado para o problema. Nós oramos com os nossos olhos voltados para os problemas, nós nunca oramos voltando os nossos olhos para o Senhor.
Porque quando você ora com seus olhos voltados para o problema, você só pensa no problema, você só ora pelo problema, parece até que você está abençoando o problema. É tipo, Deus abençoa os meus pecados. Se você está preso, talvez em um pecado de pornografia, imoralidade sexual, num relacionamento que não agrada ao Senhor, ou preso em vícios, Deus me liberta desse vício, Deus me liberta desse vício, Deus me liberta desse vício. Olha a diferença de você orar assim e falar assim: Senhor, a Tua palavra fala que Jesus morreu por mim, e agora eu sou livre no Senhor. Por isso, por causa da Tua palavra, eu declaro liberdade sobre a minha vida. Porque o Senhor falou, o Senhor prometeu, o Senhor declarou e morreu por mim. E ao terceiro dia ressuscitou. A Tua palavra também diz que aqueles que são livres no Senhor nunca mais serão condenados. Pois não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu sou livre do pecado. Porque o Senhor declara, o Senhor cumpre, o Senhor cuida de mim, o Senhor me liberta. A gente precisa aprender a orar, irmão. Todas as vezes, agora eu vou falar aqui da nossa igreja. Se você não é da minha igreja não, da igreja de Deus. Você não é dessa igreja e você está aqui, e você fala assim: não, pastor, eu estou só visitando, glória a Deus, então isso aqui não é para você, porque eu acredito que você faz na sua casa. Mas todas as vezes que a gente está aqui, a gente fala assim: igreja, vamos orar. Igreja, vamos orar. É exatamente isso aqui que acontece. Entenda isso em nome de Jesus. O próprio Cristo fala: se vocês entenderem o princípio do meu reino, as suas orações não estarão mais voltadas para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu quero estabelecer o teu reino. Sabe o que acontece, irmão? Você está aí esperando o reino vir, sendo que Jesus morreu por mim e por você para que nós possamos estabelecer o céu na terra, antes mesmo do céu vir para a terra. Vou explicar de uma outra maneira para ver se a gente entende. A gente está esperando o céu vir para a terra, sendo que o próprio Cristo fala para mim e para você, e Ele nos ensina sobre isso. Enquanto nós estamos aqui e o céu não veio, a gente pode assim, por meio do Espírito, viver o céu na terra. Porque quando você ora, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que você está dizendo é: Deus, eu quero viver aqui o céu na terra, mesmo que eu não esteja lá. A tua palavra fala que eu estou assentado nas regiões celestiais, à direita do Pai, juntamente com Cristo. No céu não tem doença, no céu não tem necessidade, no céu não tem pecado. Por isso, eu quero viver o que a tua palavra diz. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. O Deus não mudou. Nosso Deus não mudou. Mas a gente continua sendo o mesmo povo. O Deus não mudou. É o Deus que falou, é o Deus que cumpre, é o Deus que prometeu, é o Deus que sustenta. Mas nós continuamos também sendo o mesmo povo. Que enquanto Ele está dando, a gente quer. Mas quando a gente busca e encontra a porta da nossa vontade fechada, a gente fala: a porta do céu está fechada. Não, irmão, a porta do céu não está fechada. Não existe mais um véu que nos separa dessa presença. Quando você entende o que de fato Cristo veio fazer, Ele veio dar completo acesso à presença de Deus. Não existe mais separação. Não existe mais um outro caminho. Não existe mais alguém que fique intermediando a sua relação entre Deus e o povo. Não, não, não. Esse intermediador é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu revisto vocês de quem eu sou. Quando você chega na presença de Deus, sabe o que Deus vê? Jesus. Ele não vê o neto. Ele vê o neto coberto pelo sangue de Cristo. Por isso, Jesus fala, quando vocês forem orar, Ele começa a trazer o princípio da oração. É assim que você deve orar.
É assim que eu e você precisamos buscar ao Senhor, irmão. Você tem noção que eu e você nós temos a chave que abre acesso do céu para a terra? Se as suas orações começarem a ser, Senhor, faça a tua vontade, você acha mesmo que não é da vontade do Pai curar? Como bem disse a Sam, você acha mesmo que não é da vontade do Pai sustentar os seus filhos? Você acha mesmo que não é da vontade do Pai que você viva o melhor da terra? Porque, como diz o próprio Cristo, se vocês que são maus, seu filho lhe pede algo, irmão, eu ainda não sou pai, mas você que é pai, você sabe. Ou você que um dia foi filho, mas o meu sinônimo, não, minha paternidade, pastor, nem fala nisso, que eu não consigo vincular a Deus com a minha paternidade, então tá bom, tá ótimo. Mas quantas vezes, pega um exemplo que você consegue usar isso como referência, então. E é por isso que o diabo também faz isso, então já vou aproveitar para falar isso. Você que é pai, preste atenção no jeito que você está sendo pai dentro de casa. Porque o seu relacionamento com seus filhos vai afetar diretamente a paternidade deles com Deus. Isso, não tem um amém, obrigado Espírito Santo. É isso aí, irmão, hoje eu vim para pregar, glória a Deus. Não, eu vou fazer aqui, eu vou dar tudo o que ele quer. E quando Deus fala não? Tem muita gente que não aprendeu a ouvir não dos seus pais, que hoje, que quando escutam não de Deus, faz birra. Né? Aquele exemplo lindo do mercado, você joga no mercado e tenta fazer pano de chão. Não quero, bate. Irmão, com Deus não vai funcionar, irmão. Se você não teve um bom pai, fique tranquilo que Deus vai te ensinar o que é ter um bom pai. Que não faz só a sua vontade, mas que faz a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque os seus caminhos são bons, mas os meus são muito melhores. Os seus caminhos são altos, mas os meus são muito mais altos. Porque o plano que eu tenho para você é de fazer prosperar e não de te matar, não de te causar dor. Esses são os meus planos que eu tenho para você. Só que se você não conhece, você começa a orar o que você quer, irmão. E deixa eu ser bem sincero. Poxa, pastor, eu vim aqui para ouvir que a minha semana vai ser tudo aquilo que eu pedi para Deus, né? E aí você vai cantar aquele corinho, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai mandar. Não vai mandar, irmão. Não, tudo que você quiser, o cara lá de cima não vai mandar. Não vai. Mas a partir do momento que você se coloca no lugar certo, fazendo a oração certa, não, é impossível você fazer a oração que vem do coração do Pai e a porta está fechada. Você buscar a sua presença e não encontrar, não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para dar livre acesso ao Pai. Por isso que Jesus fala, se você entendeu que as suas preocupações estão nas minhas mãos, por que você se preocupa com a roupa que você vai vestir, com aquilo que você vai comer, com o seu amanhã? Ainda que você se preocupe, você pode, ele ainda pergunta, você pode acrescentar uma hora que seja da sua vida, irmão, eu não posso. Se nós não entendermos que a nossa oração é a chave que abre as comportas do céu, para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, como ela é no céu, não é a minha vontade no céu, é a sua vontade na terra. Quando isso está alinhado, por isso que a gente vai fazer 50 dias de jejum e oração, irmão, sabe por quê? Porque a gente vai aprender a orar. Se você se dispor a 50 dias, nossa, pastor, eu não consigo fazer uma semana de academia. Vai dar certo, irmão, você crê nisso? Amém. 50 dias de jejum e oração. Pastor, eu quebro o jejum sempre no terceiro dia. Vai dar certo, eu creio. Eu creio. 50 dias é impossível você pedir e não ser dado. Você buscar e não encontrar. Você bater e a porta está fechada. É impossível, irmão. Sabe por que todas as orações de Jesus eram respondidas? Porque ele sabia, se eu orar à vontade do Pai, certamente o que eu pedir será dado.
certamente o que eu buscar eu encontrarei. Certamente. Certamente. Porque eu conheço o Pai. Porque eu conheço o Pai. Porque eu conheço o Pai. Por isso, nessa manhã, essa mensagem simples para você, porque eu creio que Deus está falando desde quando a gente começou o culto. Se o louvor quiser subir. Eu creio que Deus está falando desde quando o culto começou, irmão. Eu não vim aqui para trazer uma palavra para dizer para você, olha, faz a listinha da semana e aí manda para o mailbox do céu. E se você acordar 3 horas da manhã, que a fila é menor, talvez o seu pedido seja aceito. Eu vim aqui para trazer o entendimento. Nós precisamos começar a aprender a orar. Você não vai orar pela sua necessidade, irmão. E é claro que nós temos necessidades, e o Pai, o prazer dele é suprir as nossas necessidades, porque a sua própria palavra fala que o bom pastor, o meu e o seu pastor, o bom pastor, suprirá cada uma das nossas necessidades. Ele vai nos guardar. Podemos ter necessidade, mas não teremos falta de nada. Essa é a palavra. Ele nos sustentaria e nos sustentará todos os dias, assim como Ele tem te sustentado, irmão. Pode não ser do jeito que você quer, mas lá na frente, quando eu e você entendemos que quando nós oramos da maneira certa, alinhando o nosso coração com o coração do Pai, sim, a porta está aberta. Eu preciso trazer essa mensagem para você nessa manhã. Ei, a porta está aberta, os céus estão abertos. Glória a Deus, amém. Eu vou falar de novo, ei, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Ei, essa presença está disponível. A partir do momento que nós entendemos como precisamos orar, nós pegamos a chave que o próprio Cristo deu para nós, nós abrimos as comportas dos céus e bênçãos sem medidas começam a ser liberadas, e palavras que foram liberadas a nosso respeito começam a se cumprir, porque essa é a vontade do Pai, em nome de Jesus. Irmão, começa a crer nessa palavra, começa a declarar essa palavra. Espírito Santo, feche seus olhos nessa manhã. Nós oramos ao Senhor, assim como Cristo nos ensinou, dizendo: Pai, faça a sua vontade. Nós estamos aqui para entronizar o Senhor, para santificar o teu santo nome, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que tudo que somos pertence ao Senhor. Por isso, nessa manhã, alinha o nosso coração, Senhor, que as comportas dos céus estejam abertas sobre nós. Nós declaramos vida de Deus, nós declaramos cura, libertação. Faça a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, Senhor. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.